Há dias em que acordamos com a sensação de que estamos sempre correndo, mas sem saber exatamente para onde. Vivemos cercados de telas, compromissos, ruídos e promessas de felicidade que nunca se cumprem. Tudo parece urgente, tudo parece importante. Mas, se pararmos por um instante, em silêncio, perceberemos uma verdade desconfortável. Estamos nos perdendo em meio ao excesso. O mundo moderno se tornou um grande mercado de distrações, e nelas vendemos o nosso tempo, a moeda mais preciosa que possuímos, em troca de migalhas de satisfação. Mas o tempo não volta, e quando o dia termina, o que fica é uma sensação amarga, a de que fizemos muito, mas vivemos pouco. Os antigos estoicos já percebiam esse desequilíbrio. Sêneca, em uma de suas cartas, dizia: "Não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito." Ele falava de nós, de nossas rotinas abarrotadas, de nossos desejos multiplicados e da angústia de nunca sentir que é o bastante. Estamos tão ocupados acumulando bens, tarefas, metas, opiniões, que esquecemos de cultivar o que realmente dá sentido à vida: a paz interior. O ruído é viciante. A correria dá a falsa sensação de propósito, mas no fundo é só medo. Medo de parar e ter que encarar o vazio que o excesso esconde. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia em seu diário: "A simplicidade é o maior dos refinamentos." Ele governava um império, mas sabia que a alma humana só encontra descanso quando se desapega daquilo que é supérfluo. Porque o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, está em não ser controlado por ele. Hoje quero te convidar a uma pausa, a um olhar estoico sobre o essencial. Não o essencial das frases prontas, mas o essencial que nasce da quietude. O que você descobre quando o barulho cessa e o silêncio começa a falar. Talvez esse seja o maior aprendizado que os anos nos trazem. A percepção de que, quanto mais simples a vida se torna, mais profunda ela é. E o que antes parecia renúncia, revela-se liberdade. Talvez seja esse o momento de se perguntar: o que realmente importa? O que é insubstituível no meio de tudo o que você persegue? E principalmente, o que você pode deixar ir, hoje, para voltar a respirar? Vivemos em uma era onde tudo está disponível, e ainda assim, nunca estivemos tão vazios. Podemos comer o que quisermos, ouvir o que quisermos, assistir a qualquer coisa, falar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Mas, paradoxalmente, estamos cansados, ansiosos e espiritualmente famintos. Sêneca: se vivesse hoje, talvez diria que estamos morrendo sufocados não pela falta, mas pelo excesso. A abundância, quando não é guiada pela razão, se transforma em ruído. E o ruído, quando constante, mata o discernimento. O que deveria ser liberdade se torna prisão. As escolhas infinitas nos paralisam e o excesso de informação nos impede de pensar. Queremos tudo, mas não sabemos o que realmente queremos. E assim, corremos em círculos, ocupados, mas sem direção. Antes de continuarmos, quero pedir algo importante. Se você acredita que esse tema faz sentido para a sua vida, deixe o like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde os próximos episódios desta série estoica, que pode mudar a forma como você enfrenta os desafios do dia a dia. O filósofo estoico Epicteto ensinava que o segredo da tranquilidade é distinguir o que depende de nós e o que não depende. Mas, no mundo moderno, confundimos desejo com necessidade. Queremos o novo celular, o novo carro, a viagem, o reconhecimento. E cada conquista, ao invés de saciar, acende outra chama, a do próximo desejo. A abundância se torna uma armadilha porque ela promete saciedade, mas entrega apenas distração. E a distração é o grande inimigo da consciência. A mente estoica é como um rio calmo, profundo, mas não agitado. E esse rio
Não pode fluir quando é invadido por mil correntezas de estímulos. Por isso, os estoicos praticavam a sofrosine, a moderação, o equilíbrio entre querer e precisar. Eles sabiam que a virtude não está em renunciar ao mundo, mas em não ser escravizado por ele. Marco Aurélio, no auge do poder, escrevia para si mesmo: que necessidade há de tantas coisas? O homem é feliz quando pode viver com pouco. Essa frase não é um convite à pobreza, mas à liberdade. A liberdade de escolher o essencial e de deixar o resto passar. Pense em quantas coisas você carrega que não acrescentam nada à sua paz. Relações mantidas por hábito, objetos guardados por apego, compromissos aceitos por medo de decepcionar. Tudo isso pesa, e o peso, com o tempo, esmaga a alma. O paradoxo é cruel. Quanto mais temos, mais sentimos falta, porque o que buscamos não pode ser comprado. O que falta é silêncio, propósito e presença. Sêneca dizia que aquele que é pobre não é o que tem pouco, mas o que deseja muito. Essa frase é uma lâmina afiada, corta as ilusões e nos obriga a encarar a verdade. A abundância sem discernimento é uma forma de miséria. A simplicidade, por outro lado, é riqueza concentrada. Ela não é ausência, mas foco. É saber o que vale o seu tempo e o que não vale. É entender que cada sim precisa ser guardado para o que é realmente importante. O mundo vai tentar te convencer de que você precisa de mais, sempre mais. Mas o estoico aprende a responder com serenidade: eu preciso apenas do que é suficiente. Porque quando a alma encontra o suficiente, ela encontra a paz. E é nesse ponto que começa a verdadeira abundância. Não a de possuir, mas a de ser. Ser presente, ser leve, ser inteiro. Vivemos cercados de coisas, mas, curiosamente, cada vez mais distantes de nós mesmos. O mundo moderno nos ensina a preencher qualquer vazio com algo. Comida, distração, compras, conversas, status. Mas o que o estoico aprende, lentamente e com coragem, é que o vazio não precisa ser temido. Ele precisa ser entendido. O supérfluo é sedutor. Ele brilha, promete conforto, pertencimento, prestígio. Mas sua essência é sempre a mesma. Uma camada fina que tenta esconder o medo de olhar para dentro. Quantas vezes você já buscou fora o que só poderia encontrar dentro? Quantas vezes acreditou que uma conquista apagaria o cansaço da alma? Quantas vezes confundiu movimento com progresso? Sêneca escreveu: não é a pobreza que nos incomoda, mas o desejo de possuir demais. O supérfluo é, na verdade, uma distração elegante. Ele faz parecer que estamos vivendo, quando, na verdade, apenas estamos fugindo. E o mais perigoso é que essa fuga é socialmente aceita, até celebrada. Vivemos a era da superexposição, onde o valor parece estar em mostrar o que se tem e não em ser quem se é. E isso cria uma corrida silenciosa, um desespero disfarçado de sucesso. Todos competem, mas ninguém sabe pelo quê. O estoicismo nos convida a uma rebeldia diferente, a de não participar dessa corrida. Não por arrogância, mas por clareza. Porque quem entende o que realmente importa não precisa provar nada para ninguém. Epicteto dizia: quer ser invencível? Então não lute por aquilo que não depende de você. E talvez essa seja a raiz da leveza estoica. Entender que tudo o que é supérfluo está fora do nosso controle. O dinheiro, a opinião dos outros, o reconhecimento, a aprovação, tudo isso é externo. Tudo isso é areia escorrendo entre os dedos. Quando baseamos nossa felicidade nessas coisas, vivemos em constante ameaça. O elogio de hoje vira crítica amanhã. A conquista de agora se torna obsoleta depois. E a sensação de vazio retorna mais profunda, mais cruel. Sêneca também dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. E o supérfluo nos faz perder o rumo, porque ele nos convence de que estamos navegando quando apenas giramos em círculos no mesmo mar raso. Os antigos estoicos não eram inimigos do prazer.
mas sabiam que o prazer, quando se torna propósito, escraviza. Eles apreciavam o vinho, mas não se deixavam dominar por ele. Desfrutavam da companhia, mas não dependiam dela para existir. Usavam as posses, mas não eram possuídos por elas. O vazio do supérfluo é o preço que pagamos por esquecer quem somos. E o antídoto não está em se afastar do mundo, mas em reaprender a olhar para ele com sabedoria. Pergunte-se: isso realmente acrescenta algo à minha alma? Isso me aproxima de quem quero ser ou apenas me distrai de quem sou? Cada resposta sincera é um passo em direção à liberdade. A leveza que buscamos não vem de acumular, mas de desapegar. Não vem de encher, mas de esvaziar. Marco Aurélio dizia: as coisas que amamos nos dizem o que somos. Olhe ao redor. O que você tem amado ultimamente? O que tem alimentado sua mente, sua fala, seus dias? Ali está o espelho mais honesto do seu caminho. O vazio do supérfluo é um convite. O convite para retornar à essência. E a essência é simples, é o instante presente, é o gesto calmo, é o olhar sincero, é o silêncio confortável de quem não precisa mais provar nada. Vivemos em um tempo onde tudo precisa ser rápido. As respostas, os resultados, os relacionamentos, até mesmo as emoções. Mas aquilo que é essencial não se revela na pressa. O essencial é tímido. Ele não grita. Ele se mostra apenas para quem desacelera o suficiente para escutar. Epicteto dizia: temos duas orelhas e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos. Essa sabedoria simples reflete algo profundo. A vida não se entrega a quem a exige, mas a quem a contempla. E é justamente por isso que tantos passam por ela sem realmente vivê-la. A pressa é inimiga da profundidade. Ela nos faz correr tanto que até o que é belo passa despercebido. Quantos pores do sol você já perdeu por olhar para uma tela? Quantas conversas deixaram de ser significativas porque sua mente já estava em outro lugar? Quantos momentos simples, mas preciosos, se dissolveram no automatismo do preciso fazer mais? O essencial está nas entrelinhas da vida. Na pausa entre uma respiração e outra, na quietude de um pensamento sincero, no sorriso calmo de quem aprendeu a não disputar com o tempo. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: as pessoas buscam retiros nas montanhas, nas praias, no campo, mas em nenhum lugar o homem encontra paz, se não for dentro de si. O essencial está, portanto, dentro, não fora. Mas o olhar apressado é exterior. Ele busca nos outros, nas circunstâncias, nas conquistas, o que só pode ser cultivado internamente. E quando isso acontece, o homem moderno se torna um andarilho, cercado de tudo, mas ainda assim com fome. Fome de sentido, de propósito, de serenidade. E essa fome só é saciada quando se para ver o que já está presente. O essencial não está escondido. Nós é que estamos distraídos demais para percebê-lo. Está no som da chuva que acalma, no silêncio que ensina, no abraço que não precisa de palavras, na rotina que com gratidão se transforma em ritual. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito dele. E talvez o maior desperdício não esteja nas horas gastas, mas nas horas que deixamos de sentir. Quantas vezes você já viveu um momento esperando o próximo? Quantas vezes o agora foi apenas uma ponte para o depois? O olhar apressado não vê o essencial, porque ele está sempre fugindo do presente. O estoico entende que cada instante, por mais simples, é completo em si. A xícara de café pela manhã, o trabalho silencioso, o pôr do sol visto sozinho. Tudo é sagrado quando visto com presença. Essa é a diferença entre existir e viver. Existir é ocupar espaço. Viver é perceber o espaço que se ocupa. Quando aprendemos a desacelerar o olhar, o mundo muda de textura. As cores parecem mais intensas, os sons se tornam mais nítidos,
e as pessoas mais humanas. O essencial, afinal, não está nas grandes revoluções, mas nas pequenas revelações. Ele se manifesta quando você agradece, em vez de reclamar, quando perdoa, em vez de revidar, quando escolhe compreender, em vez de julgar. O olhar apressado vê o outro como obstáculo. O olhar sereno vê o outro como espelho. E essa mudança de perspectiva é o início da sabedoria. Porque a calma não é uma ausência de emoção, é a maturidade de quem aprendeu a sentir sem se perder. O essencial é isso, o que permanece quando tudo o resto passa. A integridade, a gratidão, o caráter, a paz. Essas são as verdadeiras riquezas que o tempo não pode corroer. Mas para enxergá-las é preciso aprender a olhar devagar. A vida é generosa com quem tem olhos pacientes. Como dizia o Pequeno Príncipe, em uma frase que ecoa o espírito estoico, o essencial é invisível aos olhos. O olhar apressado é o olhar que vê, mas não enxerga. O olhar sereno é o que compreende e, por isso, encontra sentido. E o estoico, nesse sentido, é um aprendiz da lentidão. Ele sabe que o tempo é um mestre silencioso e que a pressa é uma forma de ingratidão. Quem corre demais pela vida termina passando por ela sem notar o milagre que é estar vivo. Vivemos em um mundo que nos ensina, desde cedo, que nunca é suficiente. O que temos não basta. O que somos não basta. O que alcançamos precisa sempre ser superado. Essa mentalidade, aparentemente inofensiva, é a raiz da ansiedade moderna. Porque se nada é suficiente, então nunca há descanso. E se nunca há descanso, não há paz. O estoico, ao contrário, aprende a reconhecer a beleza da suficiência, não como uma forma de desistência, mas como uma expressão de sabedoria. A suficiência não é falta de ambição, é libertação da ganância. É quando o coração, enfim, entende que ter mais não é o mesmo que ser mais. Sêneca, em uma de suas cartas a Lucílio, disse algo profundamente atual. Pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja muito. Essa frase, por si só, resume o conflito interno de nosso tempo. Corremos atrás de coisas que não precisamos, para impressionar pessoas que não conhecemos, enquanto perdemos a paz que tanto buscamos. O estoico não rejeita o conforto, mas recusa ser escravo dele. Ele entende que as coisas externas, dinheiro, status, elogios, são, na verdade, indiferentes. Podem estar presentes, podem não estar. Nada disso muda o que ele é por dentro. A beleza da suficiência está em compreender que a felicidade não se acumula, ela se reconhece. Ela já está aqui, nas pequenas alegrias que não dependem de circunstâncias. Um café quente em um dia frio, uma conversa honesta, um corpo saudável, um coração em paz. Mas, curiosamente, o mundo moderno tem medo dessa simplicidade. Porque quando alguém aprende a ser suficiente em si mesmo, se torna imune às manipulações do consumo e da comparação. Quem é suficiente não compra para preencher o vazio, vive de forma inteira, e essa integridade é revolucionária. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia que o homem deve contentar-se com o presente e amar o destino que lhe é dado. Esse contentamento não é apatia, é maturidade espiritual. É a capacidade de dizer: o que tenho agora é o bastante para ser grato. A suficiência tem uma beleza discreta, quase invisível aos olhos que só enxergam grandiosidade, mas ela brilha de forma silenciosa. Está no riso sincero de quem vive com pouco e dorme tranquilo. Está na calma de quem não precisa provar nada a ninguém. Está na confiança de quem sabe que o valor da vida não se mede em acúmulo, mas em presença. A vida simples, longe de ser uma limitação, é um ato de coragem, porque requer desapego, requer dizer não às pressões externas, requer, acima de tudo, autoconhecimento. O estoico aprende que a verdadeira abundância não é ter mais, é precisar de menos.
E quanto menos se precisa, mais livre se é. A suficiência também revela uma estética própria, a da serenidade. Há uma beleza em não correr atrás de tudo, em não responder a todos, em não querer estar em todos os lugares. É a beleza da pausa, do equilíbrio, do basta, dito com sabedoria e não com resignação. O estoico vê valor em cada momento, não pelo quanto ele oferece, mas pelo que ele é. A simplicidade transforma o ordinário em extraordinário, justamente porque o torna perceptível. Quando a mente está limpa, até o ato de respirar se torna sagrado. E o que antes parecia pequeno revela uma grandeza que estava escondida pela pressa. Suficiência é quando você olha para a própria vida e, em vez de perguntar o que falta, passa a se perguntar o que já existe de bom aqui. Essa mudança de foco muda tudo, porque o coração grato não é cego às dificuldades, mas sabe enxergar beleza mesmo no meio delas. Ele entende que o que se tem é suficiente para viver o agora, e o agora é o único tempo real que existe. O segredo está em parar de medir a vida por quantidade e começar a percebê-la por qualidade. Em vez de contar conquistas, contar momentos de presença. Em vez de somar bens, somar tranquilidade. Em vez de colecionar coisas, cultivar virtudes. O estoico, ao perceber isso, encontra a leveza que tanto procurava. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou o modo de olhar o mundo. E então descobre a verdade simples que liberta. A suficiência não é o ponto de chegada, é o ponto de partida de uma vida realmente vivida. A beleza da suficiência é o sorriso sereno de quem entendeu que não precisa mais correr, porque já chegou o tempo, esse mestre paciente que ensina devagar e quase sempre da forma mais silenciosa possível. É curioso como, quanto mais os anos passam, menos precisamos dizer. Não porque não saibamos o que dizer, mas porque começamos a perceber que o essencial raramente se explica com palavras. O tempo ensina ao silêncio uma sabedoria que nenhum livro é capaz de transmitir. Ele nos mostra que há momentos em que falar é perda e calar é força. Que há situações em que o melhor argumento é a serenidade. E que, às vezes, o verdadeiro entendimento acontece justamente quando o som cessa e a consciência desperta. Quando somos jovens, queremos responder a tudo. Queremos justificar, provar, debater, vencer. Mas, com o tempo e com as cicatrizes, aprendemos que não há necessidade de lutar todas as batalhas. Nem toda provocação precisa de uma resposta. Nem toda injustiça exige revanche. A maturidade espiritual para o estoico é o momento em que ele entende que o silêncio não é ausência, é escolha. Não é vazio, é plenitude. Não é fuga, é domínio. Epicteto dizia: nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. O tempo nos ajuda a compreender o que ele queria dizer, porque quanto mais ouvimos, mais entendemos. E quanto mais entendemos, menos precisamos nos defender. Há um tipo de força que só o silêncio revela. A força de quem aprendeu a confiar no fluxo da vida. O estoico observa o tempo não como inimigo, mas como aliado. Ele sabe que o tempo não destrói, ele depura. O que é verdadeiro permanece, o que é ilusório se desfaz. E isso também se aplica aos nossos sentimentos. Com o tempo, a raiva se dissolve, a mágoa perde o gosto, o ressentimento enfraquece. Não porque esquecemos, mas porque aprendemos a olhar de outro modo. O tempo nos mostra que o que parecia insuportável, um dia, já não tem o mesmo peso. E aquilo que julgávamos essencial, com o passar dos anos, se revela apenas um detalhe. Essa é a pedagogia do tempo, silenciosa, paciente e implacável. Quando se vive em harmonia com o tempo, a pressa deixa de ser virtude e se torna um ruído. Porque o que é profundo não pode ser apressado. A natureza não tem pressa. E mesmo assim, tudo se cumpre. O estoico, inspirado pela natureza, aprende a confiar no ritmo natural das coisas.
Ele sabe que tudo tem seu momento certo de florir e de cessar. A vida não é um campo de corrida, é um ciclo de estações. O tempo aliado ao silêncio cura. Cura porque nos ensina a observar sem julgar, a sentir sem nos afogar, a compreender sem precisar controlar. Quando estamos em silêncio, conseguimos perceber o movimento invisível do tempo dentro de nós. A mente desacelera, o coração se alinha e, de repente, há uma paz que não vem de fora, mas da sintonia com o que é eterno. Essa paz não é o fim da dor, mas o fim da resistência à dor. Não é a ausência de desafios, mas a presença de serenidade diante deles. O tempo ensina que o sofrimento é passageiro, mas o aprendizado é permanente. E que nenhuma ferida é inútil quando dela nasce sabedoria. Há uma profundidade em quem aprendeu a esperar, em quem não se desespera quando o mundo muda, em quem entende que o tempo não está contra nós. Ele trabalha em nosso favor, mesmo quando não parece. A pressa é inimiga da lucidez, mas o silêncio aliado ao tempo revela o que é verdadeiro. Sêneca, em uma de suas reflexões, escreveu: "Nada é mais útil ao homem do que o tempo bem aproveitado." E talvez o melhor uso do tempo seja justamente este: aprender a permanecer em silêncio diante do que não podemos mudar e agir com sabedoria diante do que podemos. Com o tempo, percebemos que não precisamos ser ouvidos por todos. Precisamos apenas estar em paz com o que somos. E essa compreensão é uma das formas mais elevadas de liberdade. O tempo ensina ao silêncio o valor do olhar calmo, do passo firme e do coração leve. Ensina que o mais sábio não é o que fala mais, mas o que compreende mais profundamente o que o silêncio revela. E no fim, entendemos: a vida é breve demais para desperdiçar energia com o que não edifica. O tempo, quando usado com consciência, é o aliado do espírito sereno, porque o silêncio, lapidado pelo tempo, transforma-se em sabedoria. E essa sabedoria, uma vez conquistada, é o bem mais duradouro que alguém pode possuir. Há momentos em que tudo o que precisamos é parar por um instante e respirar. Fechar os olhos, escutar o próprio coração, não o barulho do mundo, não as opiniões alheias, mas o que realmente ecoa dentro da alma. Vivemos cercados de excessos, de informações, de urgências, de ruídos, mas a verdade é que a vida não exige tanto assim da gente. Ela só pede presença, pede um olhar mais gentil, um passo mais consciente, uma palavra dita com intenção verdadeira. O estoicismo nos lembra que o essencial é leve. E é leve porque não depende do que está fora, depende apenas de nós. A paz que buscamos não está em um lugar distante, nem em um futuro ideal. Ela está no modo como lidamos com o agora. A simplicidade é a arte de viver sem o desnecessário. É perceber que a felicidade não está em acumular, mas em compreender. Não está em dominar, mas em aceitar. Não está em ter mais, mas em precisar menos. Quantas vezes passamos a vida inteira perseguindo coisas que, no fim, descobrimos que não tinham valor real? Queremos ser admirados, reconhecidos, compreendidos, mas esquecemos de admirar, reconhecer e compreender a nós mesmos. O estoico sabe que a serenidade nasce quando paramos de nos medir pelas expectativas alheias e começamos a nos orientar pela retidão do próprio caráter. O essencial é aquilo que o tempo não pode tirar: a honestidade, a coragem, a bondade, a capacidade de recomeçar. Tudo o que é verdadeiro é simples. Tudo o que é essencial cabe dentro do silêncio. Quando você se permite viver com leveza, percebe que a vida não precisa ser uma disputa constante. Ela pode ser um diálogo silencioso com o universo, uma troca entre o que você entrega e o que recebe de volta, sem necessidade de controle. Há sabedoria em quem vive devagar, não por lentidão, mas por presença, porque quem vive com pressa, vive pela metade. Mas quem vive com calma,
Saboreia cada instante como se fosse o único, e é justamente isso que ele é. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. E perdemos tempo, geralmente, com o que não importa. Com disputas pequenas, com mágoas repetidas, com expectativas irreais. Mas nunca é tarde para retomar o foco no essencial. Você ainda tem o poder de simplificar, de fazer do silêncio uma morada, não um castigo, de transformar a calma em força, de escolher o que realmente merece sua energia. A leveza não é descuido, é sabedoria. É quando o peso do mundo deixa de te esmagar, porque você aprendeu a carregá-lo com consciência. A vida continua sendo a mesma. O que muda é o modo como você a atravessa. E talvez essa seja a maior dádiva da filosofia estoica. Ela não promete eliminar o caos, mas ensina a dançar com ele. Não promete um mundo justo, mas ensina a ser justo dentro do mundo. Não promete ausência de dor, mas oferece sentido para a dor. No fundo, tudo se resume a isso: viver com clareza, agir com propósito e deixar que o silêncio seja o espaço onde a sabedoria floresce. Quando você aprende a ver o essencial, descobre que a paz nunca esteve longe. Ela sempre esteve no seu olhar. Ela estava lá, escondida sob camadas de pressa, ruído e exigência. E agora, ao perceber, ela se torna visível e finalmente sua. Então, se você chegou até aqui, respire fundo. Você não precisa correr, não precisa provar, não precisa se explicar. Basta ser. O essencial é isso, estar inteiro no agora. Agradeça pelo tempo que tem, pelas pessoas que ficam, pelas pequenas alegrias que preenchem os dias. Agradeça até pelas dores, porque são elas que te moldam e te lembram de que você está vivo. Escreva nos comentários o que mais te marcou nessa reflexão. Quando você escreve, você não só fortalece a sua prática, como também ajuda outras pessoas que vão ler e se identificar. E lembre-se, a verdadeira força não está em resistir ao mundo, mas em permanecer leve dentro dele. Se este episódio tocou seu coração, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Essas reflexões são mais do que palavras. São lembretes para que a gente viva com mais consciência, serenidade e presença. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Permaneça calmo, permaneça leve, permaneça essencial.